Salve galera da Vila Belmiro, nem tenho roupa pra isso, na verdade talvez esteja com a roupa certa pra isso, mas o Santos ganha do Palmeiras na Vila Belmiro, 1-0, gol no final do jogo, aquele famoso que é com emoção ou sem emoção, foi com emoção mesmo, ganhamos dos caras, 1-0, com um gol assim, que eu acho que a gente pode falar que foi quase de roteiro, no sentido de ser um gol com participação do Robinho Júnior, feito por uma das contratações mais caras do Santos, após ele ter feito uma jogada interessante com o Neymar. Cara, um gol interessantíssimo, e um jogo que a gente tem que dar um crédito, pelo menos no primeiro tempo, ao Vojvoda, que montou um time com uma escalação que a gente não estava pretendendo ver, que a gente não queria ver, mas que acabou fazendo muito sentido e que acabou jogando muito melhor do que a gente esperava, e diferente do que a gente pensava, vamos jogar recuado, procurando uma bola contra o Palmeiras, o que eu falei no meu pré-jogo, né, uma péssima estratégia. Todos os times que jogaram dando a bola para o Palmeiras e ficando só na defesa, perderam, todos. Vitória, Sport, o Vitória empatou ainda um dos jogos, mas Vitória, Sport, Juventude, Ceará, todos os times que jogam assim contra o Palmeiras, perdem. O Palmeiras é especialista em ganhar times assim. Ele tem dificuldade para jogar contra times que se impõem, times que atacam o Palmeiras. Não à toa perdeu para quase todos do G6. Então eu falava, se o Santos quiser jogar recuado, vai estar jogando justamente na forma com que o Palmeiras gosta de ganhar. O Palmeiras gosta de ganhar de time que fica retrancado lá atrás. Então falei isso no pré-jogo. E o que o Santos fez foi exatamente o contrário, foi perfeito. O Santos pressionou o Palmeiras, o Santos atacou o Palmeiras. No primeiro tempo só dava Santos, cara. O Palmeiras não passava do meio de campo. Era aquele time marcando de maneira bem incisiva, com todo mundo lá na frente. A única chance de perigo foi uma falha do Zé Ivaldo, né? Que o Palmeiras aproveita e o Brasão fez uma boa participação. Vai lembrar, a gente sabe, o Palmeiras tecnicamente é um time até melhor. Tem uma jogada do Bruno Furt, cara, que é o zagueiro, Bruno Fux, perdão, que é o zagueiro do Palmeiras, que o cara sai rasgando a zaga inteira do Santos e toca, eu acho que pro Bruno Rodrigues, se não me engano, que não consegue aproveitar. Mas você percebe o quanto que o Palmeiras ele tem um time tecnicamente melhor, mesmo com as reservas. O ponto é, o Santos se posicionou da maneira correta. Fez um 4-1-4-1, mas um 4-1-4-1 que foi marcar lá em cima. E eu achei bem interessante, porque a utilização do Schmidt na segunda linha foi legal para fazer essa marcação-pressão. Então o Santos conseguia fazer roubadas de bola bem lá na frente, usando o Guilherme, que tem um poder de proteção, e o Barreal na direita bem interessante. O Santos conseguiu pressionar. Só que a gente tinha um grande problema no time do primeiro tempo. Não tinha ninguém que finalizasse pro gol. Então o Santos chegava, amassava. E aí era ou o chute de fora da área, que é muito longe do Barreal e do Guilherme, ou aquela bola desviada do Neymar que sai, ou a grande jogada que o Santos faz, que é pelo Igor Vinícius, que hoje jogou uma barbaridade. Daqui a pouco eu falo de jogador. O Igor Vinícius hoje foi espetacular, com todo respeito. Mas o Igor Vinícius botou uma bola incrível pro Barreal, que o Barreal perde o gol. Beleza, méritos, vamos dar méritos pro Carlos Miguel, que fez uma defesaça, mas ali o Barreal tinha que ter feito aquele gol, tá deixando claro isso. Então assim, o Santos joga muito bem, cara. O Santos joga muito bem, principalmente no primeiro tempo. Surpreende, acho que todos os torcedores do Santos, e também até do Palmeiras, consegue se impor na Vila e quase chega no gol também, numa cabeçada logo depois do chute tem o ar que desvia, uma cabeçada que o zagueiro, acho que, na verdade o zagueiro não, quem tirou foi o ala direita do Kelvin, se não me engano, tira em cima da linha pro Palmeiras. Então assim, o Santos se impôs muito no primeiro tempo. E veio pro segundo tempo, o Abel Ferreira, que é um ótimo técnico, também entende o que o Santos está fazendo e começa a fazer uma proposta muito mais de contra-ataque, com esse contra-ataque acuar o Santos, né? Então o Abel usa alguns contra-ataques no começo do jogo, de infiltrações de bola direta em velocidade. O Santos se sente na obrigação de recuar um pouco para não deixar isso acontecer, e esse recuar um pouco faz com que o Palmeiras inteiro, voe pra cima do Santos e encubra o Santos. Então, com a entrada do Flaco Lopes, que a gente sabe, cara, que o Flaco Lopes é muito bom jogador, o Palmeiras inteiro em top a área do Santos, e os 20 primeiros minutos praticamente só dá Palmeiras, com boas chances sendo criadas. O Luigi também entrou muito bem no time do Palmeiras, e o Santos percebe que tem que mexer. Então, inicialmente, a primeira grande mexida que o Santos faz é a entrada do Robinho Júnior no time do Santos e o Lautaro Dias. A entrada fica assim, vamos lá. Eu entendo o Robinho Júnior entrar porque a torcida tá pedindo, tudo mais, mas pro jogo era difícil o Robinho entrar pela questão física. Mas eu acho que ainda fazia sentido desde que fosse mais ofensivo. Ele entrou muito no lugar do Barreal, e o Barreal, que nem eu falei, ele tinha que ter um físico, porque ele vinha marcar mais atrás, e o Robinho naquela função ficou um pouquinho perdido. Ele só foi fazer mais sentido novamente quando o Santos voltou a ter a bola e voltou a pressionar o Palmeiras. Aí o Robinho Júnior ganhou um outro sentido na partida e melhorou muito no jogo. Antes disso, o
sofreu um pouquinho, ainda assim conseguiu boas tabelas com o Neymar. Na primeira jogada que ele tabela com o Neymar, é aquele cruzamento que o Lautaro Dias não chega, mas poderia ter sido muito bem o primeiro gol, por detalhe ele não chega. E na segunda, aquela que o Carlos Miguel intercepta antes de chegar no Lautaro, que também seria um gol do Santos. Então assim, só do Robinho entrar já melhorou um pouquinho o time. Mesmo assim, novamente, o Palmeiras consegue criar mais, o Palmeiras infiltra mais, o Palmeiras vai melhor. Logo em sequência, o Arão se machuca. Se machuca não, né? Ele sente, a gente não sabe se machucou ou não, esperamos que não. E o Arão se machucar significa sair da posição que o Vojvoda montou para a partida, porque não tem como montar aquele 4-1-4-1 com 2 volantes mais marcadores se você vai tirar o Arão. E aí, pra mim, veio o maior erro na partida do Vojvoda. Ele opta pelo Vitor Hugo e não pelo Gabriel Montempo. O Gabriel Montempo tá em ótima fase, acabou de fazer gol contra o Flamengo, tem esse poder de marcação e de sair jogando. Enquanto o Vitor Hugo, ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, é verdade. Mas na maior parte dos jogos ele é meio sumido, cara. Ele não é um mau jogador. Eu até não gosto muito de quem fica acabando com o Vitor Hugo. Não, ele tem uma boa visão, inclusive conseguiu uma boa finalização hoje no ataque. Mas hoje também ele entrou muito mal, o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, ele entrou muito mal querendo fazer uns lançamentos fantasmas, assim, querendo mostrar que ele conseguia fazer alguma coisa, só passando mal, passando vergonha, não conseguiu criar muita coisa. E marcando também não foi aquele ápice defensivo, porque ele não é. Então assim, não faz sentido o Montempo não ter entrado hoje, ainda mais depois da ótima partida que ele fez contra o Flamengo. E aí o Vojvoda pra mim cometeu o seu maior erro, que foi colocar o Vitor Hugo no lugar do Arão. O Santos perde meio de campo e o Palmeiras, que já começava a apertar o Santos, amassa o Santos de vez, vai empilhando chances novamente, começa a criar bem mais, tem um ótimo segundo tempo, até que o Vojvoda nos últimos minutos decide fazer as 2 últimas substituições. O Souza sentiu, né, na verdade estava muito cansado, pediu para sair, fez uma ótima partida, tá? Vai lembrar. Entra o Escobar. Entra o Escobar, junto a ele entra Roleiser pelo meio, na saída foi do Zé Rafael, se eu não estou enganado. Eu não vi quem que saiu para entrar o Roleiser. Deve ter visto, na real, mas esqueci. Mas entra o Roleiser. E, cara, quando entra o Roleiser no meio de campo, muda a partida. O Roleiser, ele entra do jeito que a gente pretende que o Roleiser entre. Então, mudando o jogo, tendo visão. A primeira bola que ele pega, ele já tenta enfiar uma bola pro Neymar no meio da área que o zagueiro tira. Depois ele já faz uma tabela com o Neymar de aproximação. Depois ele recebe uma bola do Neymar, corta pro meio, bate, o Carlos Miguel faz uma ótima defesa. E no final a gente vê o Roleiser participando, e o Roleiser, como ele pega o time, domina aquele meio de campo, tanto do Santos quanto do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu mais ter chances depois que o Roleiser entrou, porque ele pegava a bola lá e só botava o Santos na frente. O Santos não tomava ataques do Palmeiras, o Santos só pressionava, o Santos só esmagava o Palmeiras para trás. O Roleiser entrou fazendo esse domínio tão grande no meio de campo que ele conseguiu posicionar certo o Robinho na direita, conseguiu mudar o posicionamento do time do Santos para que de fato fizesse sentido a entrada do Robinho, fizesse sentido a entrada dos jogadores. Uma jogada bem puxada, se não me engano, foi até pelo Neymar, se eu não me engano, ou pelo Vitor Hugo, não sei. Toca pro Escobar, o Escobar abre a jogada. Quando o Escobar abre a jogada, tá passando o Robinho. O Robinho Júnior, o cruzamento do Escobar, vamos deixar claro, tá? Foi muito forte, não foi um bom cruzamento, mas foi o suficiente pro Robinho Júnior conseguir ajeitar de cabeça. Quando ele ajeita de cabeça, o Roleiser chega batendo muito bem e faz o gol do Santos. Isso já era 45, 46 minutos do primeiro tempo. O Santos ganha por 1-0 e faz um placar que é essencial pro Santos sair da zona do rebaixamento. Então hoje o Santos bota o Vitória novamente na zona, vai pegar o Mirassol no jogo muito, mas muito complicado, mas que, caso ganhe, consegue voltar a respirar, consegue voltar a sonhar, consegue voltar a recuperar o campeonato, e aí vai pegar o Internacional fora de casa em um outro jogo extremamente complicado, tá, gente? Muito complicado, onde vai ter que ganhar, porque é um jogo de 6 pontos. Tem que ganhar não, a gente sabe, o empate lá já é bom, na real, porque aí volta pra decidir contra Juventude fora de casa e outro jogo. Na verdade, eu acho que o Inter é dentro de casa, hein? Eu acho que eu confundi, não tenho certeza. Não, eu acho que o Inter é fora, perdão. Inter é fora, aí joga contra o Sport dentro de casa. Esse é um jogo que o Santos tem que ganhar. Afinal, esse é um jogo que vai libertar o Santos. Se o Santos ganhar do Mirassol e ganhar do Sport, já começa a encaminhar muito mais as coisas. Então, é um jogo essencial para depois pegar o Juventude fora, onde o Santos também tem que ganhar, tá, gente? Então, assim, vamos encaminhando os jogos. Agora é tentar arrumar 2 ou 3 vitórias nessas últimas partidas para conseguir se salvar dessa situação que o Santos se enfiou. Mas eu vou te falar uma coisa, o Santos jogar com a postura que teve hoje, com o afinco que teve hoje, com o vigor físico que teve hoje, é possível. É possível. O Santos hoje mostrou que consegue, que pode mais. O problema é que o Santos faz isso contra o São Paulo, parou os jogos. Fez contra o Corinthians, parou alguns jogos. Fez agora contra o Palmeiras. Não pode parar alguns jogos. O Santos tem que jogar nesse afinco, nesse nível de atenção, para conseguir alguma coisa a mais. Vamos fazer um jogador rapidão?
Brasão. Cara, Santos ganhou hoje foi muito culpa do Brasão. O Brasão foi genial, o Brasão foi corajoso, o Brasão saiu na hora que tinha que sair, saiu do jeito certo hoje, conseguiu fazer ótimas defesas, uma partidaça de Gabriel Brasão hoje. Parabéns, Brasão. Na direita, Igor Vinícius, pra mim, talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Santos, tá? O Igor roubava a bola, saía jogando, fez dribles espetaculares. Vai lembrar, o Igor Vinícius roubou muita bola hoje, tá? Me impressionou. E, cara, ele saiu jogando, até brinquei, pessoal, no primeiro tempo, parecia o Neymar no auge. Ele saiu driblando 2, 3, deixava os caras no chão, arrumava os toques maravilhosos que ele encontrou pro Barreal. Que jogo do Igor Vinícius. No segundo, eu acho que ele segurou um pouquinho demais a bola. Mas mesmo assim, ainda teve boas partidas, boas passagens, e mesmo ele segurando muito a bola, não é que ele segurava a bola e perdia rápido, não. Ele segurava a bola, ele tava um pouquinho nessas jogadas, mas ele não perdia a bola na zona de defesa. Então eu acho uma ótima partida do Igor Vinícius. Adonis Frias, eu evitei falar o jogo para não zicar. Que jogo do Adonis Frias! Finalmente o Adonis Frias, que eu vi no Defensa e Justiça, voltou a jogar. Cara, vigor físico, não perdeu uma bola pelo alto, subia muito alto. Ele subiu muito alto em cima da defesa do Palmeiras. Ninguém ganhou dele pelo alto. Fisicamente muito bem, veloz, conseguindo sair jogar. Cara, se o Adonis Frias voltar a jogar assim, realmente ele é o titular. Porque de fato hoje jogou muito o Adonis Frias. Na esquerda o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, vamos lá. Eu falei isso pra muita gente. Gente, o Zé Ivaldo é zagueiro de time que tá brigando pra não cair. Tem hora que ele consegue cortar, tem hora que não consegue. No corpo, às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Na velocidade, às vezes ele ganha, às vezes ele perde. É aquele zagueiro muito inconstante dentro do jogo, cara. Eu acho que se os Palmeiras criou algumas boas chances foram em cima do Zé Ivaldo. Então, temos que deixar essa crítica. Na esquerda a gente tem Souza, um bom jogador também do Santos aí, que vem crescendo cada vez mais. Hoje eu acho que nem foi tão bem ofensivamente, mas defensivamente conseguiu marcar até que bem. Impede um gol, aí a gente entra na polêmica do lance do pênalti também, né? Vai lembrar, pra mim não foi pênalti, tá? Pra mim o Souza chega, uma dividida, faz um corpo a corpo ali, mas ele não entrelaça a perna, ele não faz um movimento de gancho pra levantar o jogador do Palmeiras, tá? Lance debatível. Se a interpretação do Klaus não foi de pênalti, o que surpreende, né, a gente, que o Klaus tem aquele histórico de beneficiar o Palmeiras, a gente pode falar que se o Klaus também não interpretou assim, eu acho que nem lance de VAR, já que é um lance interpretativo, tá? Deixando bem claro, mesmo assim o VAR revisou, também não achou pênalti, tá bom? Eu concordo com o VAR. Willian Arão, que jogo do Willian Arão, cara. O Willian Arão, enquanto esteve em campo, anulou o Palmeiras. O Palmeiras não criou nada com o Willian Arão em campo. Que jogador espetacular. Sério, joga muito. Pena que fisicamente não tá melhor, mas que jogador é o Arão, né? Schmidt, interessantemente, na frente do Arão, ele deu muito certo, né? Ele roubou muita bola, fez um primeiro tempo espetacular. Depois que ele entrou no lugar do Arão, ele ainda assim impediu. Teve uma hora no cruzamento lá que empurram ele, o Flaco empurra ele, inclusive, que ele tira a bola mesmo sendo empurrado. Eu acho que o Schmidt jogou muito bem. Só que ele ainda foi melhor quando o Arão estava em campo. Depois que o Arão sai, ele tem que recuar um pouquinho e para de aparecer tanto. Mas uma boa partida do Schmidt, tá? Muito boa partida. Barreal e Guilherme, pra mim, foram os dois piores em campo. Acho que ambos desperdiçaram muitas finalizações, desperdiçaram muitas chances. Eles têm um bom poder de voltar pra marcar, pra armar, mas assim, são dois jogadores, cara, que desperdiçam muitas oportunidades, coisa que o Santos hoje não tem privilégio de fazer. Dito isso, também são os dois únicos que tentam chutar o gol, né? No meio de campo, a gente ainda tinha o Zé Rafael, que eu acho que fez uma ótima partida, como sempre, faz uma marcação maravilhosa, é quem faz as puxadas, quem puxa a jogada, ótima partida do Zé Rafael. E pra finalizar, Neymar. Neymar é muito difícil, porque o Neymar ele tem um alto da genialidade, ele dá uns toques às vezes, ele coloca uns companheiros na cara do gol, mas também é aquele cara que às vezes segura muita bola, liturgia muitas jogadas, as melhores jogadas do Palmeiras criaram em bolas perdidas pelo Neymar. Então assim, cara, o Neymar tem que entender o momento físico dele. Quando ele para de entender isso e quer voltar lá atrás e perder bolas em momentos perigosos, quer segurar muita bola fazendo um drible, quer fazer uma jogada muito especial, o cara que pode tanto ajudar o Santos acaba atrapalhando justamente por não entender o que ele pode realmente entregar para ajudar o time do Santos, tá? Sobre as substituições, vamos lá, Lautaro Dias, pelo amor de Deus, como esse cara é ruim, tá? Assim, sei que ele pode fazer gol, eu sei, mas tecnicamente ele é muito ruim, muito ruim. Tem uma hora que o Souza rouba a bola, bota pro Lautaro, que ele pisa na bola, parece um meme do cavalinho pulando na bola e caindo, sabe? É horrível. Robinho Júnior, eu acho que no começo, quando ele entrou, que ele precisava de uma parte mais física, estava compondo a segunda linha de 4 ali, sofreu. Depois que ele teve mais liberdade para atacar, foi genial, deu a primeira assistência dele, se não me engano, hoje no profissional. Parabéns, Robinho Júnior. Depois Vitor Hugo, acho que entrou muito mal, acho que talvez tenha sido uma das piores partidas do Vitor Hugo com a camisa do Santos. Na marcação até que não foi tão ruim, mas Armando principalmente acabou fazendo uma partida bem abaixo do padrão dele.
E no ataque, a gente pode falar de Escobar, que eu acho que não entrou mal, mas também entrou por pouquíssimo tempo, mas foi quem cruzou pro gol. E o Roleiser, né, que esse sim, entrou mudando o jogo. Entrou, mudou o meio de campo, entrou, criou as melhores chances do Santos no segundo tempo. Cara, partidaça demais do Roleiser, tá bom? Deixo os méritos demais ao Vojvoda por montar a escalação no primeiro tempo. Faço leves críticas por botar o Vitor Hugo, de novo não botar o Bom Tempo e tal, mas eu acho que o saldo positivo do Vojvoda hoje é maior, até porque depois da entrada do Roleiser ele acaba melhorando mais ainda o Santos, então no final a estratégia dele deu certo e a gente deixa os méritos ao treinador. Tá bom, meus queridos? É isso, peço o like, curtida, sua inscrição, forte abraço, compartilhe o vídeo, deixa o botão de hype e agora eu fui. Depois a gente tem mais vídeo de análise tática, eu gravei esse jogo, quero fazer uma análise tática dele, fiz anotações, tudo bonitinho, então já a gente traz novidades sobre Santos e Palmeiras, fechou? É nóis, galera. Amanhã eu vou estar off, mas na segunda-feira tamo de volta. Agora eu fui.